Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Hoje eu quero dar visibilidade para uma consultora incrível, uma especialista em saúde mental, que já esteve aqui com a gente no Mask TV, mas ela cantou a bola para mim, Rômulo, vamos falar sobre a Lei 14.831? Eu falei, é agora e para já. Comigo hoje aqui, Gisele Marasquim, ela é psicóloga, consultora em saúde mental corporativa, ela é partner do GPTW, da Great People, é palestrante, é especialista em bem-estar em saúde mental, autocuidado, inteligência emocional, comunicação não violenta, já realizou mais de 300 eventos com 50 empresas. Hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a Lei 14.831 e você vai entender tudo sobre essa lei agora com Gisele Marasquim aqui no Mask TV. Seja bem-vinda, Gisele. Chega junto. Olá, Romulo. Muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês e poder continuar aí contribuindo com algumas informações. Que bom que você teve disponibilidade para falar um pouquinho aqui com a gente, Gi. Hoje vamos falar dessa lei, mas eu vou já começar falando um pouquinho do trabalho que você está realizando e fazendo uma pergunta. Você que procura alguém competente para te auxiliar a cuidar do bem-estar da sua empresa, é Gisele Marasquim que eu tenho que procurar? É a Gisele Marasquim, sim, é uma opção aí que está no mercado. E como que a gente, Obrigada. como que você faz para ajudar as empresas a promoverem saúde mental? Legal. Dependendo da empresa, ela já tem todo um programa de saúde e bem-estar, e eu entro para complementar, fazendo algumas ações, seja com todos da empresa ou com lideranças, e algumas empresas que não têm já isso implementado, eu consigo ajudar elas a criar esses programas, a fazer, a entrar dentro dessas normas, dessa Lei 14.831, que a gente vai falar agora, as alterações da NR01 sobre os riscos psicossociais, então também consigo auxiliar, inclusive, as equipes de saúde e segurança do trabalho, né? O que são esses riscos psicossociais, o que a gente precisa fazer, quais os instrumentos, testes de rastreio, né? Então, toda essa parte de avaliação, juntar dados, entender, avaliar esses dados, estratificar e aí colocar as ações realmente para se fazer acontecer, né? Então, eu consigo auxiliar as empresas aí nesses vários estágios. Perfeitamente. Me diz uma coisa, para melhorar a saúde mental e o bem-estar dos colaboradores, hoje, no mundo atual, é fácil, Gi? Infelizmente, não é fácil. A gente ainda passa por algumas dificuldades de pessoas que ainda acreditam que não, isso não dá certo, elas ainda ficam um pouquinho atrás com a presença do psicólogo. Nós temos isso ainda, temos, tá? Presenciei situações recentemente de pessoas de falar: olha, não queria conversar com o psicólogo, achava que isso era coisa para louco, mas aí eu conversei com você, aí eu vi a sua palestra. Como essa semana me apareceu uma pessoa que guardou um print de tela de uma palestra que eu fiz há 2 anos atrás. E ela falou assim: Gisele, gostei da sua palestra, guardei o seu contato porque eu queria voltar um dia e conversar com você. Então, tem essas pessoas que também precisam do tempo delas, que não é assim, a gente chega falando sobre a saúde mental e elas já estão aptas, abertas a receber isso. Às vezes elas precisam namorar, elas precisam ficar um pouquinho mais reflexivas em si, para daí chegar o momento delas conseguir assumir e externalizar. Então, a gente tem vários estilos de pessoas, né? A gente não consegue ter todas já preparadas e aptas a isso, até porque quando a gente olha para os nossos pais também não estavam preparados para lidar com as emoções, com os sentimentos. Então, faz parte da nossa historicidade não ter esse tema com tranquilidade na nossa vida. Então, a gente vai encontrar, sim, alguns obstáculos ainda. Eu acredito que as próximas gerações, lá na frente, né, porque o pós-pandemia já ajudou a dar um upgrade aí, né, na forma como a gente consegue ter um acesso, mas acho que as próximas gerações a gente vai ter facilidades maiores. E depois tem as redes sociais também bastante nocivas, né? Os fatores externos prejudicando demais o mundo tão violento, tão cheio de conflitos, né? Dificultando ainda as pessoas quererem cuidar delas, né? Isso também afeta um pouco, né, Gi? Sim, sim, tem esses detalhes também.
Você sabe que a mentoria pode ampliar o trabalho de responsabilidade social, mas também pode reter talentos quando você tem um trabalho como esse de saúde mental e emocional. Você acha que uma empresa consegue reter talentos com o trabalho que você desenvolve? Consegue sim, tá? Porque uma das coisas que as pessoas estão buscando cada vez mais, ainda mais quando a gente olha algumas pesquisas que se faz com as empresas, elas buscam cada vez mais qualidade de vida. E aí, nessa história de qualidade de vida, são vários temas que elas buscam, e se a empresa consegue ter uma boa qualidade nos relacionamentos, na saúde mental, dão uma atenção para isso, melhorando essa qualidade de vida, vai reter as pessoas, sim, com certeza. A busca por grandes salários não está mais entre as prioridades do brasileiro. Mas a busca por qualidade de vida, sim, está entre as prioridades. Principalmente a geração Z, não é? Isso aí. Agora é o Eles seguinte, vão buscar. engajamento e produtividade também melhora com um trabalho de saúde emocional e mental dentro da empresa? Engajamento, produtividade e, na consequência, lucros, tá? Antigamente a gente falava, né, que a empresa deveria divisar, né, lucros. A gente ainda tem algumas pessoas que têm essa visão, mas hoje a gente sabe que se a empresa ela tiver muito bem estruturada, se as pessoas ali são colocadas no centro da atenção, e essas pessoas recebem todos os recursos, não só os recursos físicos para fazer o trabalho delas, mas todos os recursos de apoio, com uma liderança muito boa, que fortalece esse colaborador. Se a gente consegue dar para ele vários recursos, ele vai entregar uma produtividade maior, sim, e a empresa vai conseguir ir se alavancando e crescer cada vez mais, e os lucros vão aumentar também. Com certeza. Claro que se aumenta lucros, reduz custos, inclusive com plano de saúde, né? Porque uma pessoa que tem uma qualidade de vida, está bem emocionalmente, mentalmente, ela não falta, ela está mais presente na empresa e provavelmente o plano de saúde custa mais barato. Custa sim. Hoje se fala até em retornos, né, do ROI, em tudo que se investe na saúde mental, um retorno até de 9, tá? Então, é um retorno que volta e volta de uma maneira muito significativa. Antes, as pessoas até, inclusive, procuravam mais os atendimentos psicológicos, por exemplo, né, que as empresas oferecem bastante, por conta de vários problemas, né? Mas muitas já estão voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, elas querem se desenvolver, elas querem melhorar. Esse investimento não é só por conta de prejuízos na saúde, mas é sim para essas pessoas se fortalecerem e conquistarem mais coisas e a empresa junto com isso. Então, esses investimentos, eles vão diminuindo e eles vão se tornando cada vez um pouquinho mais diferenciados para realmente haver um desenvolvimento das pessoas. Excelente, Gisele. Você pode contar para a gente um pouquinho, rapidamente, como funciona a sua mentoria? Para uma empresa que está nos acompanhando agora poder entender quais são os mecanismos que você usa. Eu sei que você tem uma apresentação incrível, a gente vai, de repente, até dividir aqui com as pessoas, mas como funciona a sua mentoria? Ok. A mentoria eu gosto de fazer ela com pequenos grupos, infelizmente, né? Às vezes as pessoas querem fazer com muita gente. Não, calma, 5, no máximo 8 líderes. Pode ser individual também, né? Mas questão de grupos para as empresas, isso acaba facilitando bastante. E dentro dela é trabalhado vários temas. Eu gosto muito de partir do princípio de líder emocionalmente sustentável, um líder que consegue desenvolver várias habilidades para que ele ensine depois isso para o seu liderado e assim a gente consegue fazer o efeito formiguinha, efeito cascata. Tá? Quais são esses temas? Desde inteligência emocional, aprender todos os pilares, desenvolver eles, a pessoa tem que realmente conseguir colocar isso em prática, estilos de comunicação, conhecer os diferentes estilos de personalidade das pessoas, entender tudo o que tange o mundo do ESG, sustentabilidade, entender também, né, sobre as principais doenças que estão acometendo as pessoas, como lidar nas crises, quando uma pessoa passa por uma dificuldade, como é que se faz o acolhimento, enfim, são vários temas que pode ser traçado. Esses temas vai depender muito da necessidade do grupo, o que eles estão precisando mais
para o momento presente, e aí devagarzinho vai se trilhando, vai se andando por cada um, até chegar num ponto em que eles conseguem passar aí por vários temas e executar. Eu gosto muito de pensar dessa maneira. Não é só ter conhecimento, mas é conseguir colocar isso em prática também. E aí, por isso que o grupo, ele acaba ajudando bastante, porque as pessoas ali, elas já são forçadas a falar com o outro, externalizar melhor, e aí isso ajuda muito no aprendizado, para depois, então, fazer a execução. Pós-mentoria, existe algum tipo de trabalho em seguida? Depois que você fez todo esse trabalho, existe um acompanhamento? Eu gosto de chamar de manutenção. Tá? A gente faz encontros mais em intervalos mais curtos no início, dependendo de cada caso, né? E aí depois vai fazendo uma manutenção espaçando, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, até espaçar. E aí também eu sou muito tranquila, Rômulo, em dizer para as empresas: olha, pode outro profissional trabalhar também, né? Eles conseguem também se beneficiar com outras pessoas. Então, o que já aconteceu comigo, né? Trabalhar um tempo com uma empresa, foi outra pessoa trabalhar alguns temas, depois volta a Gisele de novo. Esses temas todos, a gente nunca vai conseguir trabalhar uma vez só, uma fase só na vida. Nós estamos em constante evolução. Então, esses temas, eles precisam constantemente serem trabalhados com as pessoas. Então, eu acho muito bacana, né? Você trabalhar com uma pessoa com as pessoas gostam, depois lá na frente troca, volta, e assim vai indo sem problema nenhum. Não tenho ciúme, Romulo. É verdade, é muito bom essa troca de experiências, até que você tem um contexto, o outro tem outro, você tem uma visão, o outro tem outro, e tudo isso se soma, não é verdade? Isso aí. As pessoas têm muito a ganhar. E o importante é constantemente fazer esses programas. Não pode parar. É isso que você disse. Eu vejo muitas empresas acreditando na rapidez e na efemeridade das coisas, né? Então, vem aqui, faz, acabou, nunca mais volta. Eu ouvi isso recentemente. Nós temos uma CIPAT por ano e mais nada acontece, só um treinamento. Mas existe uma preocupação, Gisele, antes agora de a gente entrar no nosso tema, que é de não transformar aquela empresa num consultório psicológico. Eu ouço muitos líderes dizendo: eu não quero um divã aqui dentro. É fácil você conseguir aplicar um trabalho e dividir essa relação entre negócio e tratamento mental do colaborador? Rômulo, eu trabalho com as duas coisas, tá? Então, eu faço também atendimento individualizado, né? O tradicional da clínica, e faço esse trabalho nas empresas, tá? Para mim, isso é muito tranquilo. E eu te confesso que tudo que eu já fiz dentro de uma empresa, eu nunca me senti em momento algum dessa maneira, né? Levando a clínica para dentro da empresa. Então, eu acredito que é muito do estilo, da maneira como o profissional trabalha. Tá? A maneira como coloca os assuntos, a maneira como vai abordar as pessoas, tá? Então, eu vejo que é possível desenvolver um trabalho muito bom sem fazer exatamente como a gente faz aí na clínica. A clínica, ela acaba sendo muito mais profunda e individualizada, realmente. Excelente colocação. Eu acho que isso é super importante nesse momento que a gente abriu o nosso podcast, divulgando um pouco sua consultoria, a forma como você trabalha. Eu acho super importante. E agora vamos mergulhar, então, na nossa Lei 14.831, e aí eu começo com uma referência. Transtornos mentais são a terceira maior causa de afastamentos no Brasil, segundo o Observatório da Segurança, e já aumentaram 4% em 2024. A FIENG diz que os custos econômicos dos transtornos mentais, segundo eles, causaram uma perda de 4,7% do PIB, ou seja, 282 bilhões. Então, o transtorno mental dentro do mercado corporativo é algo a se pensar, a se tratar, porque é uma situação bastante grave. E aí entra a Lei 14.831 de 2024. Começa a falar para a gente sobre ela, por favor, quando que ela foi sancionada e quais os objetivos dela, Gi. Legal, legal. É uma lei assim que eu comemorei muito quando ela foi sancionada ali em março do ano passado, tá? Ela tem todas as diretrizes certinho dos principais temas a serem trabalhados pelas empresas. Não é uma lei obrigatória, é de livre e espontânea adesão.
E ainda vai sair, provavelmente, um site em que as empresas vão alimentar ali nesse site tudo que elas estão fazendo para daí, posteriormente, ser verificado se ela realmente é uma empresa que ela pode receber esse certificado empresa promotora da saúde mental. Vamos lá, ela vai trazer aí que as empresas têm que ter várias ações e políticas fundamentadas, né, em diretrizes para receber essa certificação. Aí ela vai dividir basicamente em três partes. Ela vai falar assim, que tem coisas para se trabalhar com a promoção da saúde mental, temas ligados ao bem-estar dos trabalhadores e a transparência e prestação de contas. Então, basicamente, esses três grandes pontos aqui que eles vão trazer. Posso te detalhando cada um deles, Pode Rômulo? sim, pode sim. Só lembrando que, então, é uma promoção, é um incentivo a essas empresas e ela estabelece o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. Então, a Isso. lei, ela permite essa certificação. Isso aí. Então, quando a gente fala em promoção da saúde mental, para essa lei aqui, as empresas têm que implementar programas de promoção da saúde mental. Que tipo de programas? Vários. Pode ser um grande programa, se a gente está falando de uma grande empresa, uma multinacional, uma empresa de 1.000, 5.000 funcionários ou até mais. Né? Ela pode ter um grande programa mãe, algumas colocam lá programa de saúde mental, programa de bem-estar. E aí, dentro dele, pode ter vários outros braços para se trabalhar outros temas que a gente vai vendo aqui. A nossa empresa é um pouquinho menor, ok, o programa de vocês talvez ele vai ser um pouquinho menor, sem problema algum, e pode ser um só, ou pode ser um dividido em vários outros. Aí, quais são esses temas, né, que têm que ser trabalhados aí? Temas como liderança, liderança feminina, discriminação e assédio nas empresas, precisa trabalhar, a separação ali de vida familiar, vida do trabalho, enfim, essas empresas vão trabalhar com vários desses temas de diversas maneiras. Roda de conversa, palestra, pode ser e-mails informativos, pode ser sim os balãozinhos que se coloca na campanha Janeiro Branco, pode ser um bilhetinho na campanha que vai falar sobre o suicídio no Setembro Amarelo. São várias as maneiras de se trabalhar. Aqui vale muito criatividade de você, profissional, que está fazendo esses programas aqui. Que pode ser o pessoal ligado ao RH, pode ser o pessoal ligado à saúde e segurança do trabalho, treinamento e desenvolvimento, enfim, são várias as pessoas de vários setores das empresas que vão estar ajudando aí. Tá? Tem até algumas empresas, né, que fazem até uma divisão, né? Então, o setor de finanças vai se responsabilizar sobre uma campanha sobre X assunto. O outro setor de comunicação vai ser uma campanha sobre aquele outro assunto. Já vi umas empresas fazendo isso e eu achei isso super legal, porque tudo isso que a gente está falando aqui, não existe um dono, né? Não existe uma pessoa na empresa que vai comandar isso. Isso tudo pode ser realmente conversado e negociado com várias pessoas, tá? Então, tem que ter esse programa escrito, bonitinho, tá? Muitas vezes, infelizmente, na realidade, as empresas não fazem esse projeto escrito e precisa realmente, tá bom? Mais uma coisa, se a empresa puder, eles prezam que ela tenha o serviço de atendimento psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores. Aí, dependendo do tamanho da empresa, a gente não tem condições de contratar esses profissionais. Ok, pode ter uma empresa parceira para oferecer esses atendimentos tranquilamente. Hoje, no mercado, tem várias empresas que fazem isso através de planos de saúde, de convênios empresariais, corretoras de saúde. Aí, mais um outro item, promoção da conscientização sobre a saúde mental. E como que se faz isso, né? Campanhas. A campanha Janeiro Branco é um grande exemplo, né? Então, toda empresa que puder trabalhar algo nessa campanha, está valendo. Mais ações ao longo do ano. De repente, a empresa vai fazer um treinamento de liderança e uma parte desse treinamento vai abordar essa conscientização. E aí, já está valendo também. E um detalhe aqui para vocês. Nesse item, eles colocam a palavra treinamento.
Como? Quando a gente fala em treinamento, a gente tem que pensar que não é uma palestra de 1 hora, que não é um workshop de 1 hora e meia. Treinamento, quando a gente vai olhar para a andragogia, que é o ensino dos adultos, o treinamento ele vai envolver 6 horas, 8 horas, 12 horas. Então, dependendo do autor que você vai se referenciar, você vai ver que são várias horas para se considerar um treinamento. E a pessoa realmente tem que desenvolver uma habilidade para ela conseguir executar essa habilidade. Então, nesse item aqui, quando fala em treinamento, não pode ser algo muito curto no tempo. E também precisa fazer com que a pessoa desenvolva habilidades. Tem que ser um Uma pouco mais coisa que eu gosto profundo, aqui pelo menos, né? Um pouco mais profundo, para que as pessoas pode possam ser. aprender mesmo, né? E talvez assim, não vai conseguir fazer uma ação com todos da empresa. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito. Algumas empresas chamam de anjos da saúde, tem uns outros nomes, esqueci agora, mas nesse sentido, assim, sabe, de ser Guardiões pessoas das emoções, promotoras. tem guardiões das emoções, né? Isso! São pessoas promotoras da saúde mental e que também estão ali para observar os seus colegas. E aí, dependendo do tamanho da empresa, cada setor, cada parte física da empresa pode ter ali 10, 15, 20 pessoas. Não são todos, é uns mais ou menos 10%, 8% das pessoas da empresa que fazem essa formação. Elas vão receber um treinamento para conseguir identificar, acolher essas pessoas e direcionar. Esse tipo de treinamento, eu confesso para você que eu gosto muito de fazer, tá? Eu faço, tem um treinamento de mais ou menos umas 10 horas, né? E aí ali a gente consegue explicar bem para as pessoas o que acontece quando uma pessoa ela está num surto, numa crise, qual que é a diferença para aquele mimimi, né, daquela pessoa que infelizmente está ali se vitimizando, para aquela pessoa que está ali e está passando mal, qual que é a diferença daquele que ele pode receber um atendimento só ali no ambulatório da empresa, receber o acolhimento só por essa pessoa que foi treinada, e aquele que precisa realmente ir para um hospital, para um pronto-socorro, aquele que realmente está num surto psicótico, inclusive, e que a gente precisa de um apoio externo à empresa. Então, a gente tem várias diferenças aqui e dá para trabalhar isso em treinamento tranquilamente. E quando as pessoas aprendem e elas se tornam essas guardiãs, elas ajudam, é muito bacana. É uma empresa que realmente, ao longo do tempo, ela passa a ter todo um diferencial, porque as pessoas começam a ser mais cuidadosas uma com as outras, tá? Deixa eu correr aqui no tempo, mas a gente tem mais alguns itens, que é sobre a conscientização da saúde mental da mulher, especificamente sobre a mulher, precisa, aí pode trabalhar no Dia Internacional da Mulher, fazer alguma coisa, pode ser inclusive aproveitar o Dia das Mães e também fazer alguma ação tranquilamente, aí tem que fazer a capacitação de lideranças, essa capacitação de lideranças, quando a gente fala esse termo capacitação, ele está muito próximo de treinamento, também não é uma ação de 1 horinha, não é um e-mail, não é um artigo que você pede para o funcionário ler, uma capacitação é um programa estruturado em várias horas que vai trabalhar vários temas para essa pessoa desenvolver habilidades. A capacitação para liderança, ela precisa realmente acontecer com ótimos profissionais para se conseguir trazer resultados. Eu tenho um programa que eu chamo Líder Emocionalmente Sustentável. E aí, é aquele que eu comecei a falar para vocês no início aqui do nosso podcast. Então, ali eu trabalho vários temas com os líderes. E aí você pode, conforme a necessidade da empresa, estruturar, sem problema nenhum. Mais treinamentos específicos do interesse dos trabalhadores. Do interesse dos trabalhadores, Romulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que as empresas têm que saber o que os trabalhadores querem, qual é a necessidade deles. Então, as empresas precisam fazer perguntas. Colaboradores, qual é a necessidade de vocês? Qual que é o déficit que vocês têm em conhecimentos, em habilidades, nas atitudes, que a gente pode trazer pessoas aqui para trabalhar. Então, constantemente as pessoas precisam receber essas perguntas, e aí depois, quando a gente for ver aquele item 3, transparência e prestação de contas, também vai estar colocando lá que realmente tem que ter esses canais para se receber as sugestões e avaliações das pessoas. Porque isso Tá? gera o Então, pertencimento dele, né? Eu acho que isso gera a vontade dele de pertencer ali, quando a empresa se preocupa com aquilo que ele quer, né?
Isso. Então, tem esses temas que a lei já coloca, olha, isso aqui é obrigatório, mas a lei também está falando o seguinte: descubra, saiba o que os teus colaboradores estão precisando. E aí vamos fazer os treinamentos voltados à necessidade deles. E, novamente, aqui o termo é treinamento. Não é uma palestrinha de 1 hora, é um treinamento de várias horas. Pode ser comunicação, se vocês têm muito problema, né? Se vocês têm algum outro tipo de problema nos relacionamentos interpessoais, vamos fazer um treinamento sobre esse assunto, tá? Aí mais um item aqui para a gente já encerrar essa primeira parte é a discriminação e o assédio, que precisa ser trabalhado. Isso aqui casa com a lei 14.457 de 22, espero não ter errado ela. Mas é a lei que vai falar sobre o assédio, que vai dizer que todas as empresas que têm a CIPA precisam falar sobre esse assunto. E aí, então, a gente pode casar bonitinho as ações que a CIPA precisa fazer com os funcionários todo ano com essa lei aqui. Basta ver um consenso, um acordo entre as pessoas responsáveis. E aí, o mesmo tema pode ser aproveitado de duas maneiras. E aí a gente precisa fazer avaliação e acompanhamento regular de todas essas ações que eu estou falando aqui para vocês. Então, tudo o que você for fazer no final, um forms, se você precisa ter algum recurso, uma avaliação por NPS, um site, um link, um QR Code, para as pessoas irem lá e avaliar. Tudo precisa ser registrado, guardar fotos, Romos, ter um arquivo, uma pasta bem bonitinha no computador, né? Mestal, a empresa fez a ação, tá aqui as fotos, tá aqui o projeto, tá aqui, né, o que mais que precisa para se guardar, para provar que ela fez, e tá ali também a avaliação, qual foi a opinião das pessoas, tá certo? Perfeito, Agora perfeito. vamos lá para o item 2, Romulo, que é o bem-estar dos trabalhadores. O Até que diz porque aqui também o em si? governo depois vai falar sobre isso, vai cobrar disso, né? Ele vai querer que você Sim, comprove, né? tudo precisa ser provado realmente, tá? É como se fosse, né, quando as empresas passam pelas fiscalizações. Quando vai um fiscal, ele quer ter tudo ali, os indicativos, tá? Mas me prova, né? Cadê as evidências? E aí precisa ter sim. Algumas pessoas às vezes apagam, faz um projeto, esse projeto que a gente fez esse ano tá melhor do que o do ano passado. Opa, calma lá. Guarda o do ano passado e guarda esse, porque você está tendo a prova que você está evoluindo no que você está fazendo. E essa evolução também é muito importante quando a gente percebe que uma empresa está tendo. Nunca se apaga nada do passado, a gente mantém tudo arquivado para conseguir ter esses registros aí e depois, inclusive, fazer uma análise de dados do quanto que a empresa evoluiu, não só nas ações, mas também nos indicativos, né, de, por exemplo, os afastamentos, diminuir os afastamentos. Tá? Então, tudo Excelente. isso é importante. Falando de Mas tá, bem-estar dos trabalhadores, isso. Aí a gente precisa pensar agora o seguinte: em promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável. O que é um ambiente de trabalho seguro e saudável? Você precisa cuidar dessa parte da ergonomia, novamente, né? O pessoal de saúde e segurança do trabalho, né? Está incluído aqui. Como é que está todo esse ambiente, olhando para o físico, né, as paredes? Infelizmente, o mês passado eu entrei num órgão federal. Rômulo, era um ambiente extremamente desagradável. Eu juro para você que as paredes tinham como se fossem uns mofos, e também, sabe quando a tinta fica toda craquelada, que dá para ver que já passaram tinta várias vezes, e tá assim, aquelas elevações daquela tinta por causa da infiltração na parede, muito feio, e ali nessa sala, 4 pessoas trabalhando. Então, o ambiente dessa sala é desagradável, tem um cheiro desagradável, não é um ambiente favorável. Então, desde olhar para essa parte física, como também a promoção de um ambiente seguro, também na segurança psicológica, para as pessoas se sentirem confortáveis uma com a outra, não ter medo, né, para se sentir que tem a possibilidade de uma boa comunicação, que ela consegue ali pensar, né, em estratégias como de inovação, porque ela está num ambiente que realmente ela está se sentindo segura e saudável. Aí tem algumas empresas que fornecem aqueles espaços que a gente chama de descompressão. Você já viu? Mesinha de sim. ping-pong, mesinha de jogar não sei o quê, puff. O que mais que você viu aí, Rômulo? Antigamente chamava Grêmio, mas Isso com o aí. tempo mudou para área de descompressão, área de lazer.
Mas é aquilo que você acabou de dizer. Eu tendo um ambiente, eu chegar num ambiente com mofo, com tudo, é bem diferente de um ambiente colorido, gostoso, que provoca um bem-estar. Tá perfeito a sua colocação. Tem empresas que investem, né, na questão assim de quadros, de De pinturas, né, comunicação para visual, né? isso, e é tão gostoso quando você entra numa empresa assim que você percebe que, nossa, que diferente, isso aqui é bom. Aí algumas pessoas criticam, né? Ah, fazer isso não é cuidar da saúde mental. Calma, isso é uma parte, tá? Se você tem esses espaços, se o seu ambiente é gostoso, é confortável, isso é sim um dos detalhes para você ter uma empresa saudável, Eu vou te dar tá? um exemplo. Eu, né, como consultor da PepsiCo, a PepsiCo passou por uma transformação muito grande de comunicação visual e fez uma coisa muito genial. Ela mudou toda a parte visual, física das empresas, das fábricas e colocaram fotos dos filhos. Então, era Olha. muito legal quando um pai chegava para trabalhar e via o filho dele numa foto lá na parede. Então, assim, eu acho que isso colaborou demais para o bem-estar daqueles trabalhadores. Eu acho que eles estão de parabéns com essa iniciativa e vem de encontro com o que você está falando. Legal, legal, que ótimo. E aí a gente tem o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Uns anos atrás a gente usava muito o termo separar. Vamos separar a vida pessoal e profissional, né? Era assim que a gente utilizava. Deixa fora, né? Deixa lá fora da empresa. E hoje, né, estudo vai, estudo vem, e a gente vê que não, peraí, calma lá, é equilíbrio mesmo, não tem nada que separar essas coisas, a gente vai aprender a equilibrar, ainda mais quem está de home office, É né? Você verdade. está de home office trabalhando, eu trabalho muito em casa, então você precisa fazer com que a família aprenda a respeitar o seu horário, você precisa realmente ter rotina na sua vida para ter um começo, um meio e um fim no seu trabalho. Então, a organização, a gestão do tempo, tem várias coisas para se trabalhar para conseguir equilibrar essa vida pessoal e profissional. E é super importante. Gosto muito, Romulo, quando as empresas colocam aquele programinha para as pessoas não poderem enviar e-mails fora do horário de expediente. O próprio programa já corta todo o sistema de comunicação dos profissionais, né? E deixa um horário ali para começar a enviar e até receber. Eu gosto muito disso, porque tem algumas pessoas que elas têm uma personalidade que elas são assim autorrealizadoras, elas são de fazer muito, né? Eu, na verdade, tenho características disso, né? Um perfeccionismo que quer fazer bastante e tal. E às vezes a gente precisa de uns recursos para nos ajudar a dar uma freada, a dar uma, opa, peraí, né? Agora já passou do horário, agora não tenho mais que responder coisas para os meus colegas, nem fazer e-mails, nem nada, não estou fazendo uma hora extra, então deixar isso aqui de lado e vou me dedicar a outras coisas aqui da minha casa. Vou tomar um banho mais demorado, vou fazer minha janta, vou fazer qualquer outra coisa. Até porque a Então, pessoa não percebe, né? Um workaholic, ele não percebe que ele está sendo prejudicial a ele mesmo. Então, quando tem esses mecanismos que obrigam ele a interromper o processo laboral, isso ajuda bastante. Legal isso. essas pessoas precisam de muito apoio e o líder deles precisa realmente apoiar e constantemente estar dando aí algumas dicas, uma atenção a esse assunto para que eles fiquem no nível mais satisfatório e não adoeçam, tá? Excelente, excelente. Um outro assunto aqui é a questão de atividade física e lazer, né? Esse tema ele vem sendo abordado já há muito tempo pelas empresas, né? Acho isso super bacana, mas a lei vem e fortalece. Olha, vamos continuar o incentivo à prática de atividade física e de lazer. E aí pode ser academia na empresa, pode ser aplicativo, pode ser com práticas esportivas, com caminhadas, pode ser incentivando, né, alguns funcionários para serem atletas de finais de semana, pode ter várias coisas de lazer, né? Levar o pessoal até para fazer algumas atividades ao ar livre, de repente, né, fazer algum tipo de dinâmica, algo para descontrair ao ar livre, né, na recepção da empresa, no estacionamento da empresa, enfim, aqui vale muita criatividade, mas realmente é importante incentivar essas práticas aí de atividade física e de lazer. E o lazer, ele não precisa ser assim um lazer de 1 hora, 2 horas. Gente, pode ser um lazer de 15 minutos também. Uma Sabe, meditação, um pausa, mindfulness, sim. né? Uma coisinha, uma meditação já ajuda também, né?
Isso. Algumas pessoas elas acham que elas não podem fazer pausas e deve. A nossa criatividade, ela só é aguçada se a gente conseguir colocar o nosso cérebro no modo difuso. Modo difuso é o quê? Espairecer. É você talvez conversar um assunto aleatório, fazer uma brincadeira, dar uma risada, uma caminhada. Você fez algo de lazer por alguns minutos, você volta lá para aquele relatório, para aquela atividade que estava sendo penosa e você consegue resolver aquilo de uma maneira muito mais fácil do que antes, quando você estava cansado. Então, saber utilizar esses recursos aqui, eles aumentam sim a produtividade. Basta sabermos incentivar corretamente as pessoas, E tem um outro tá? aspecto também, que é depois que as telas, né, chegaram na sua mão, as pessoas se distanciaram de tudo. Então, assim, eu acho que as atividades físicas são extremamente importantes de lazer. Elas estão sendo incentivadas agora por mais necessidade ainda, porque agora nós nos afastamos. Antigamente era por causa do trabalho, agora é por causa do trabalho e por causa do tempo que você fica nas redes sociais. Uhum, isso aí. Mais um item aqui, alimentação saudável. Aqui, Romulo, quando eu vou fazer, inclusive, os treinamentos, os eventos nas empresas, eu costumo perguntar, né? E aí, como é que vai ser o lanchinho? Vai ter coisas saudáveis? Evita as frituras, né? Cuida aí o que que vocês estão selecionando e pegando. Né? Às vezes eu falo algumas coisas assim, e o pessoal assim, nossa, sabe que a gente nunca pensou nisso? Nossa, nosso cardápio aqui não é dos melhores, não. Eu falei, então, vamos começar a cuidar. Inclusive, tem a Lei 14.831 que preza por esse incentivo, e é super legal até começar a rever isso. Existem algumas empresas que o tal do lanchinho, ele acaba sendo assim, constante, e, infelizmente, as pessoas estão se engordando, né? O pessoal da saúde, quando eu já atuei com o pessoal da saúde, o pão com margarina e o cafezinho, olha, aquilo predominava de um jeito. Eu estive recentemente numa empresa e na hora do café, pão com margarina, tinha presunto e mussarela e só isso, mas na bandeja de uma pessoa tinha 4 pães, né? E 2 copos de café. Então você pode imaginar o hábito É. normal do dia a dia daquela pessoa. Então, é importante que as empresas elas incentivem, até porque pelo seguinte, quando a gente fala em produtividade, a gente quer que essa pessoa acesse todas as funções cognitivas dela, e para isso, o físico precisa estar ok. Se você faz um excesso de ingestão de carboidratos, coisas assim, você causa em você aquela sonolência pós-prandial. O que que é essa sonolência pós-prandial? Aquele freio puxado que você sente, que você fica meio lesado, devagar. Então você come um monte no almoço, macarronada, muita carne, esse excesso dos pães, ou muito pãozinho de queijo, né? Muitas friturinhas, pasteizinhos, né? Aí depois você vai para o seu trabalho e você tá ali meio mais devagar. O seu organismo faz o seu cognitivo puxar esse freio, porque a energia vai mais para essa região ali do seu pâncreas, fígado, estômago, que você tem que digerir aquele alimento todo que você teve, tá? Então, a alimentação tem tudo a ver com o quanto que nós vamos conseguir render no trabalho. Então, esse tema, eu comemoro ele. Eu acho que é importante, sim, a gente tem que valorizar. Até E pelo aí tem aspecto do mais. intestino, né? De ser aí o segundo cérebro, ele é afetado imediatamente com aquilo que você come também. Então, seu Uhum. rendimento e a sua participação na empresa pode não acontecer em função de uma rejeição àquela coxinha. Isso aí. Mais dois itens aqui, a interação saudável no ambiente de trabalho. Se você me perguntar assim, Gisele, onde que a gente investe mais em tudo, todos esses itens que nós estamos falando aqui? Eu ia dizer para vocês que é lá em cima quando a gente falava do treinamento de lideranças, tá? Capacitação para lideranças e essa interação saudável no ambiente de trabalho. Esses dois itens, assim, é onde que as ações elas precisam ser mais intensificadas e você precisa realmente ter um bom cuidado, avaliar muito bem tudo que você está fazendo para sempre ser muito correto, porque isso aqui é o que traz realmente muito resultado. Essa interação saudável no ambiente de trabalho, ela vai ser muito importante e ela vai precisar, inclusive, de outras coisas do que a gente já falou. Quando a gente falava antes da promoção do ambiente de trabalho seguro e saudável,
Precisa. Quando a gente falava antes de fazer treinamentos, ações com relação à comunicação, precisa aqui, tá? Então, tudo que a gente já foi falando, ele vai entrar aqui nessa interação saudável. E se a gente for estudar as pessoas, a gente vai entender que todas as nossas emoções estão diretamente relacionadas com as nossas relações com os outros. Se eu tenho relações positivas, as minhas emoções são melhores. Se eu tenho relações ruins, negativas, as minhas emoções são negativas, são ruins. Então, a gente tem que pensar que no ambiente de trabalho, sim, nós precisamos de relações interpessoais realmente saudáveis. A gente precisa investir nisso no nosso ambiente de trabalho. Todo investimento vai ter um grande retorno positivo. As pessoas estão alimentadas por uma rede muito tóxica, tão nociva, uma interação muito negativa. E se a gente não tem uma interação saudável na empresa, mesmo que alguém diga que é um mimimi, como que a gente abastece essa pessoa de informação positiva para que o cérebro dela alimente-se daquilo? Concordo plenamente. A interação saudável ainda é uma necessidade muito grande dentro das empresas. As pessoas dizem que não tem tempo para falar sobre coisas saudáveis, né? Aí a gente tem o último item aqui do bem-estar dos trabalhadores, que é a comunicação integrativa. Você já ouviu falar nesse Eu já termo? ouvi falar de comunicação integrativa. É quando você tenta fazer com que as pessoas se integrem a todos os processos das quais eles estão trabalhando naquele momento. Não só nos aspectos sociais, mas também nos aspectos de competências do trabalho, dos processos da empresa. Então, assim, é quando uma pessoa chega com um discurso e esse discurso visa integrar ela ao todo, ao processo sistêmico. E isso é muito importante, porque eu vou dizer uma coisa para você rapidamente, para não atrapalhar. Quando eu pergunto sobre os valores organizacionais, muito poucas pessoas sabem o que é. E a comunicação integrativa faz ele entender quais são os valores organizacionais daquela companhia. Esse é um dos pilares, né, da comunicação que ajudaria esse colaborador que fica sem saber a resposta. Isso, e aí tem mais uns outros detalhes, vai juntar também com a empatia, o como que você faz essa comunicação, né? Então, achei bem interessante essa preocupação, tá? Porque a comunicação é um item que as pessoas torcem o nariz. Ai, comunicação de novo! Mas a comunicação é a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, a gente utiliza ela o tempo inteiro e ela precisa ser constantemente também trabalhada, tá? Então, a comunicação, ela está muito presente em tudo que tange aqui a essa lei. Aí, para a gente encerrar aqui, tem a transparência e prestação de contas, né? Aqui, o que eles querem, né? Eles querem que a empresa saiba muito bem como fazer uma divulgação regular dessas ações, né? Essas políticas, isso tudo tem que ficar muito acessível a todos os trabalhadores, que aí entra essa comunicação integrativa que a gente falava, né? Então, essas ações de bem-estar ali, elas precisam acontecer nos meios de comunicação utilizados pela empresa. Essa empresa precisa ter um canal para receber as sugestões e avaliações das pessoas. Tudo que é feito 100% tem que ser avaliado. E além de avaliar, deixar aberto para sugestões. Então, o que eu mais gosto de utilizar é um Forms em que eu coloco lá, né, umas 2 ou 3 perguntas, né? O quanto que você está satisfeito com esse evento de 0 a 10? Quanto que você gostou da desenvoltura do profissional? Quanto que esse conhecimento que foi trabalhado nesse evento X agregou a você? E aí, deixe a sua sugestão, seu comentário, sua crítica, sinta-se confortável, né? E aí, depois, quem quer, escreve, tá? Excelente. Então, esse tipo de avaliação precisa acontecer em tudo que é feito e depois vai ali para a pastinha para manter tudo arquivado também, tá? Ok. E aí, mais um item aqui é a promoção do desenvolvimento de metas e análises periódicas, né? Então, vai fazendo essas ações, vai avaliando, vai fazendo um relatório, né? Olha, a gente começou de tal maneira, passou esse semestre, a gente conseguiu aí melhorar indicativos, índices, a gente conseguiu diminuir o absenteísmo, a gente conseguiu ter menos atestados. Eu fiz um evento que eu fiquei bem feliz, foi com estagiários em uma empresa, eram mais de 100,
E eles não haviam me comentado um detalhe, né? Que eles tinham muito atestado com esse grupo de estagiário. Eu sabia, assim, dos diversos problemas e tal, mas eles não tinham me falado do atestado. Aí, quando a gente terminou a sequência de eventos que a gente fez com eles, que agora eu não vou ter certeza, mas eu acho que foi, assim, uns 4 meses, mais ou menos, né? Que foram vários encontros que a gente teve. Mas daí eles falaram para mim, Gisele, a gente não contou para você, mas um dos nossos objetivos era diminuir o número de atestados dos estagiários. E a gente conseguiu. Esse mês a gente não teve mais nenhum. Eles tinham tanto atestado que até eles tinham vergonha de como que estava a realidade, né? E aí depois eles comemoraram, porque a gente conseguiu fazer várias ações e a gente conseguiu fazer com que melhorasse, né? Toda a relação dos estagiários com o seu líder, para eles entenderem, né? Várias coisas que eles poderiam estar ali e buscar o desenvolvimento profissional deles. Enfim, a gente conseguiu melhorar bastante coisa aí e foi comemorado os resultados. Então, para a gente conseguir comemorar, a gente tem que saber como é que estava antes, lá no início, né? Tem que ter Tem que saber histórico, como né? ficou depois. Tem que ter histórico. E aí, não apague nada, por favor. Tem empresa que sai apagando as coisas. Isso aqui é antigo, apaga. Não apaga. Mantém isso tudo. E tudo isso que eu estou te falando aqui, o que eu desejo? Eu desejo que você faça isso com intencionalidade genuína. Tudo aquilo que você for fazer na empresa, todos os projetos, os programas, conforme você vai escrevendo eles, desenvolvendo eles, faça com esse gosto, faça com vontade. E eu acredito, sim, que eles podem dar muito certo. A concessão do certificado é pelo governo federal, né? Quem vai estar diretamente envolvido vai ser o Ministério da Saúde. Ok, ok. E tem duração de 2 anos, é isso? Quantos anos dura o certificado para cada empresa que vai passar? Isso, é 2 anos. Aí, até por isso que eu acredito, Romo, que se o certificado vai durar por 2 anos, eles podem pedir ações 2 anos atrás. Essa informação é o que eu acredito, tá? É um dos pontos que eu sempre falo, guarda tudo, é por isso. Então, de repente, sai certinho agora na metade do ano, e talvez sejam as ações que você fez na metade desse ano, o ano passado, e talvez o final ali de 2023, por exemplo. A empresa pode usar o certificado em promoções da própria empresa? Com certeza deve, né? E a empresa que tiver aí esse certificado de empresa promotora da saúde mental, ela vai ser inclusive mais buscada por pessoas, porque as pessoas querem trabalhar em empresas que fornecem esse ambiente mais propício, tá? As pessoas realmente estão cada vez mais buscando qualidade de vida no seu local de trabalho. Se eu descumprir essas diretrizes, o que acontece? Infelizmente, nada. Mas, se você descumprir isso aqui, você também não está cumprindo com aquilo que pede na NR01 com relação aos riscos psicossociais. E eu posso Então, revogar o certificado também, não posso? Eu posso. pode refugar. Pode sim. Perfeito. O governo federal pode promover ações publicitárias, inclusive, né, do incentivo de adoção das empresas por esse certificado. Já está até tendo isso. Isso é um dos nossos trabalhos hoje. Nós estamos incentivando as empresas a adotar esse mecanismo. Isso. Eu, com todas as empresas que eu converso, eu estou sempre pedindo para que elas atinjam todos esses itens que a gente falou aqui, tá? E aí ela vai conseguir realmente ser, né, estar nesse ranqueamento dessas empresas promotoras. E esse certificado está diretamente ligado à norma regulamentadora 01, né, dos fatores psicossociais, onde tem um ambiente saudável, o assédio sendo controlado. Isso está diretamente ligado, você concorda? Diretamente ligado, sim. Tanto que quando ela saiu, e daí logo após saiu um comunicado que iria sair o texto de alteração da NR01, eu comigo, Rômulo, eu pensei assim, eles vão linkar essa lei com a NR01, vai ter alguma coisa ligando aí. Não saiu esse link direto, mas quando a gente vai interpretar essa lei e a NR01 que tange os riscos psicossociais, a gente sabe que sim, a empresa que seguir com essa daqui, automaticamente já vai estar fazendo muita coisa que é útil aqui para a gente diminuir
e também mitigar esses riscos psicossociais, tá? Então, uma fórmula. A gente quer uma fórmula aqui para a gente conseguir fazer ações, né? É seguir com esses temas aqui dentro das especificações e necessidades de cada empresa, mas seguindo com isso aqui já é muito bom. E eu percebo que as empresas agora estão integrando seus colaboradores e já reciclando toda a parte de treinamento na parte de NR01, porque essa mudança dos fatores psicossociais chegou recentemente, mas é obrigatório que haja uma reciclagem dos colaboradores para esse item, e eu estou vendo muitas empresas fazendo isso. Eu acho que o certificado aqui, a Lei 14.831, encaixa-se perfeitamente. Isso aí, Rômulo. Perfeito. Tem mais algum item que nós queremos abordar aqui nesse nosso papo direto e objetivo, que eu achei que ficou perfeito? Eu acho que a ideia, Gisele, é justamente que quem absorva isso agora entenda rapidamente o mecanismo da lei e corra atrás para poder mudar os seus mecanismos de saúde mental e emocional dentro da empresa. Passamos por todos os itens, né? A gente poderia dar aqui muitos mais exemplos, mas realmente aí o horário vai se estendendo. Não, a ideia Tá? era essa mesmo, a gente poder ter essa objetividade, saber da Gisele Marasquim, da consultoria que está disponível para atender qualquer pessoa que acessar. Todo o nosso endereço vai estar passando aqui no nosso GC, justamente para ajudar as empresas que realmente parece, não está fácil, mas não está fácil. As empresas precisam de um apoio especializado, principalmente de uma Uhum. profissional como você, para poder implementar essa lei, não de uma forma efêmera e fugaz, mas sim, como você disse desde o começo, não é uma palestrinha, é um treinamento, é um aprendizado continuado que gere um resultado e não dá para se fazer em uma hora. Uhum. Isso aí, Perfeito? Rômulo. Perfeito. Uhum. Bom, Perfeito. Bom, você que está aí acompanhando o Mask TV, eu estou aqui com Gisele Marasquim, né, consultora de saúde mental, especialista corporativa, e agora deu uma aula para a gente sobre a Lei 14.831, que permite aí um certificado da questão ligadas à saúde mental, certificado da empresa promotora da saúde mental. Gisele, acho que a gente deu um recado incrível. Eu agradeço demais a sua participação. Queria que você fechasse nosso bate-papo. Foi ali, 45 minutos, está perfeito, enxuto, para que todo mundo conheça a lei e possa tirar as dúvidas com você. Fala para a gente para fechar o nosso bate-papo e eu, claro, te agradeço a honra e o orgulho de ter você mais uma vez no nosso podcast. Obrigada, Roma, obrigada por toda a sua gentileza. E para você que gostaria de talvez tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho mais sobre isso, fico aberta nas redes sociais, basta me procurar lá pelo meu nome, é bem simples, Gisele Marasquim, e a gente pode trocar aí algumas informações, algumas figurinhas. É um momento que eu considero que é de aprendizado para todo mundo, tá? Todos nós estamos vivenciando essa fase de um cuidado maior com a saúde mental. Então, não sinta-se envergonhado em buscar informações sobre isso. É justamente o contrário, ir atrás, tirar dúvidas, isso é algo muito belo de quem realmente está interessado no ser humano. E a gente tem que colocar todas as pessoas no centro. Então, faça isso. Busque sanar todas as suas dúvidas, pode me procurar, pode ler mais sobre esse assunto, invista nisso, que realmente a sua empresa vai colher aí os benefícios. Excelente. Esse foi o Mask TV Podcast com a consultora de saúde mental Gisele Marasquim. Não tenha medo de pedir ajuda. Gisele Marasquim está à sua disposição. Obrigado, Gisele, e até o próximo podcast. Obrigada, Rômulo. Tchau, tchau. Tchau.